nos deu. Você orou com fé e Deus o atenderá. Mas enquanto está esperando, Ele pergunta pra você. É tão difícil entender que seus problemas eu posso resolver, e nas situações difíceis estarei ao lado seu pra o ajudar. Confie em Deus, Ele então verá a mão de Deus guiando cada passo seu. É claro quanto amas, é só olhar pra trás. Mas mesmo assim, Ele está a perguntar. É tão difícil entender que seus problemas eu posso resolver, e nas situações difíceis estarei ao lado seu pra o ajudar. E nas situações difíceis estarei ao lado seu pra o ajudar. Amém. Quero desejar a todos uma boa noite e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós que estamos aqui presenciando mais uma vez e vivenciando a presença de Deus em nossas vidas. Todas as vezes que nós nos encontramos aqui na casa de Deus, nós temos que ter uma certeza de que Ele está aqui conosco. E se você veio nessa noite, tenha certeza disso, de que Ele está aqui ouvindo cada batida do teu coração. Não se esqueça disso. Para nós começarmos, eu gostaria de fazermos uma oração para que possamos ler o texto bíblico. Você pode fechar seus olhos e nós vamos então falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Criador, nós queremos Te louvar e agradecer porque o Senhor bondosamente cuidou de nós ao longo deste dia. Nós Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua voz aqui nesta noite. Pedimos que nos dê a compreensão do texto bíblico para que possamos ser preenchidos pela Tua palavra. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. João capítulo 4. Se você estiver com sua Bíblia, eu convido você a que abra neste momento no Evangelho segundo João, capítulo 4. A partir do verso 1. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. E por fim o verso 9.
Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. A história de Jesus aqui, uma história bem conhecida, ela começa a ser desenhada a partir do momento que Jesus decide entrar na terra de Samaria. Entre a região sul de Israel e a região norte se localizava, então, a região de Samaria. Havia um intenso caso de preconceito entre judeus e samaritanos, por algumas razões. A primeira delas, Davi foi o responsável de transferir a adoração do Monte Gerizim, que se encontrava em Samaria, e levá-la para Jerusalém, onde ele construiu, então, planejou um grande templo para adoração a Deus. Este motivo desta mudança era bem simples. Davi queria reunir as pessoas do mundo inteiro com foco em Jerusalém. Porém, esta mudança gerou um transtorno para o povo de Samaria, que não digeriu este momento desta mudança. Isso trouxe uma revolta intensa. E começaram-se então várias rixas, várias brigas entre judeus e samaritanos. Os samaritanos diziam: é em Gerizim que os nossos pais adoravam a Deus. E os judeus diziam: não, pela autoridade do rei Davi, vai ser em Jerusalém. Isto começou a intensificar uma briga gigantesca entre eles. E a segunda razão pela qual o preconceito se instaurou entre aqueles dois povos era de que quando o povo do norte, em 722 a.C., foi levado pela Síria, eles acabaram se misturando com outros povos de origem árabe. Os assírios tinham a seguinte política: se eles dominassem um povo, eles deveriam tirar o povo daquela região, daquela localidade, transferir para uma outra região, e o povo que está na outra região que eles conquistaram, então adentrava esta região. Quando os assírios tomaram o reino do norte, eles tiraram os israelitas do norte e colocaram então o povo árabe. E ali, o resto das pessoas que ficaram na região norte acabaram se filiando aos árabes e, por consequência, acabou surgindo uma outra nação que não era mais uma nação estritamente samaritana. Portanto, os samaritanos, eles não são judeus, israelitas de sangue, puros. Eles têm descendência de outros povos. Quando os judeus perceberam que os samaritanos eram diferentes, que tinham sangue de árabes, então começou a propagar a crença de que os samaritanos eram um povo impuro. Era um povo impuro. Um judeu não deveria se misturar com o samaritano. A rota do sul para o norte de Israel era bem simples. Imagina uma reta, era só isto. Só que esta reta incluía passar pela região de Samaria. Os judeus, eles tinham tanto preconceito contra os samaritanos, que eles preferiam fazer uma volta do que passar por dentro da terra de Samaria. Os samaritanos eram vetados de entrar no templo e de participar das cerimônias que os judeus faziam. Eles não poderiam entrar. Mas o que o texto bíblico nos revela é que Jesus, ele foi de propósito. Ele poderia ter feito esta volta, não ter pegado a reta, mas sim, não ter pegado a volta, mas ter ido reto. Ele preferiu não fazer isto. Ele vai propositalmente passar pela região de Samaria. O texto diz que quando Jesus entrou numa terra, numa cidade chamada Sicar, ele então para junto ao poço de Jacó, por volta da hora sexta. A hora sexta nos tempos antigos era o equivalente ao meio-dia de hoje. Como o sol está ao meio-dia? Fraco ou forte? Bem forte, um sol intenso. E no exato momento em que Jesus para junto ao poço, quando ele se assenta, naquele sol forte e escaldante de Israel, se aproxima do poço de saúde, eu estou até confundindo, com o poço de Jacó, na verdade, se aproxima do poço, a mulher samaritana, por volta da hora sexta, meio-dia. Uma coisa interessante daqueles que colhiam ou que recolhiam água nos poços artesanais em Israel, era o de que ninguém ia ao poço no horário do meio-dia. Por uma razão bem simples, era o horário em que o sol se encontrava em sua maior força. Imagina você ter que tirar uma pedra de um poço, você ter que descer um balde no horário do meio-dia. Um sol escaldante, mas aquela mulher foi exatamente na hora sexta, no horário do meio-dia. Quando aquela mulher chega perto do poço, diz o texto bíblico,
que ela foi retirando a água, e quando ela estava retirando a água do poço, Jesus então olha e pede algo a ela. Dá-me de beber. Quando ela ouve esta voz, ela então tem uma espécie de arrepio. Ela olha para Jesus, percebe que ele é um judeu, porque os judeus sabiam quem eram os samaritanos, e os samaritanos sabiam quem eram os judeus pela sua orelha. Então, se você era samaritano, você automaticamente olhava para a orelha da pessoa, para saber se ela tinha orelha maior ou menor, porque era assim que eles sabiam diferir quem eram os judeus e quem eram os samaritanos. Ela olha para Jesus, eu imagino ela olhando para Jesus, olhando para a sua orelha, percebendo que a orelha de Jesus era menor, sabendo que era um judeu, e faz uma pergunta: como sendo tu judeu, dirige a palavra a mim que sou samaritana? Como é que sendo tu um homem, fala comigo publicamente, e além de ser homem, se dirige a uma samaritana que vocês, judeus, consideram como um povo impuro, um povo pecador, um povo que não merece ser salvo? Como? Eu não consigo olhar para o texto bíblico e não perceber a intencionalidade de Jesus. Ele vai na terra de Samaria, algo que nenhum judeu faz. E ele decide chegar ao poço justamente no horário do meio-dia. Pensa comigo agora. Será que não era um hábito para aquela mulher estar naquele poço no horário do meio-dia? Será que não era algo comum? O diálogo do capítulo 4 vai se estendendo, e Jesus vai conversando com ela. Dá uma olhada em alguns textos aqui comigo. Jesus começa a conversar com ela, e ela começa a se interessar no diálogo de Jesus. Ela começa a se interessar pela água da vida que Jesus menciona. Olha só o verso 15, o que diz. Depois que Jesus explica, conversa com ela, explicando sobre o que é a água da vida, então no verso 15 ela exclama: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade. Quando Jesus começa a falar da água da vida, de uma água da qual ela não vai precisar mais buscar no poço, ela então se interessa por esta água. Veja, Jesus falou de uma água que reflete a eternidade, mas aquela mulher não entendeu aquela água como sendo refletida na eternidade. Ela entendia que Jesus daria uma água para ela, na qual ela tomasse uma vez e não precisasse mais ir ao poço. Você percebe a postura daquela mulher de se esconder das pessoas? Porque no horário do meio-dia, meus queridos, ninguém ia ao poço buscar água. O horário que as pessoas iam buscar água era justamente às 6 da manhã, quando o sol estava nascendo, e às 18 horas, no período da tarde. Aquela mulher não queria ser vista por ninguém. Ela vai buscar água ao meio-dia, porque ela não quer mais ser vista, não quer mais ter contato com as pessoas. Qual a razão para ela ter se escondido tanto das pessoas e não querer mais ir ao poço? Muito simples. Jesus disse: vai buscar o teu marido. Senhor, não tenho marido. Bem disseste, porque você já teve 5 maridos. E este que agora tens não é teu marido. Ela havia tido 5 casos com homens da região de Sicar, de onde ela morava. E naquele momento em que ela estava conversando com Jesus, ela estava mantendo um caso com algum homem. Como as pessoas de Sicar viam aquela mulher? Será que viam com bons olhos? Será que viam como uma mulher íntegra? Será que viam como alguém respeitável? Eu digo para você que com certeza não, porque se ela fosse uma mulher respeitável,
uma mulher íntegra diante das pessoas, ela não teria vergonha de ir buscar água no poço. Ela não faria questão de ir ao meio-dia. A postura daquela mulher reflete que ela estava se escondendo das pessoas. Sabe por quê? Porque ela tinha vergonha de quem ela era. Ela tinha vergonha da pessoa que ela havia se tornado. Ela tinha vergonha dos seus atos. Ela não queria ser vista por ninguém. Ela queria se esconder. E quando ela chega ao poço, ela não espera que o homem vá falar com ela, então não fazia diferença. Senhor, me dá dessa água, ela pede. Me dá dessa água. Eu quero dessa água que o Senhor está falando para que eu venha tomá-la e não precise mais vir aqui buscar. Eu não quero mais ser vista pelas pessoas. Eu não quero mais encontrar ninguém. Eu quero ficar isolada na minha casa. A postura dela mostra que o pecado, ele atormenta. Que o pecado, ele escraviza. Ele tortura. Ele maltrata. O interessante é o fim do texto de João 4. Depois que Jesus diz isto a ela, de que ela deveria buscar o seu esposo, e revela detalhes sobre a sua vida pessoal, depois que ela entende que Jesus é o Messias e que tem algo de diferente, quando Jesus consegue resgatar todo o ser daquela mulher, ela então se levanta e sai a anunciar para a sua cidade, a cidade de Sicar, de que ela havia encontrado o Messias junto ao poço de Jacó. O diálogo com Jesus fez aquela mulher ter o seu respeito de volta. O diálogo que Jesus teve com aquela mulher fez com que ela se tornasse uma mulher íntegra mais uma vez. A Bíblia diz em Romanos 6:23 de que o salário do pecado é a morte. Não é isso que diz o texto bíblico? Um texto tão conhecido por nós? É interessante nós pensarmos em algumas coisas. O primeiro ponto, de que o salário, para muitos de nós aqui no Brasil, ele pode ser pago de duas maneiras. Uma por completo e uma metade-metade. Ou um adiantamento e o resto depois de um certo período. Não é diferente com o pecado que a Bíblia se refere. O pecado ele é pago de duas formas. A primeira aqui na terra. Quando você e eu pecamos, podemos ter a certeza de que nós vamos pagar pela consequência do nosso pecado aqui na terra. Gálatas 6:7, aquilo que o homem plantar, ele também vai ceifar. E o que nós podemos colher do pecado? Vergonha, dor, tormento, tristeza. Tudo isso está de acordo com o pecado. O pecado, ele coloca um peso tremendo sobre nós. Principalmente quando ele se torna público. Porque quando ele se torna público, algumas pessoas, ao invés de abraçarem, elas são as primeiras a atacarem as suas pedras. Portanto, o pecado escraviza. O pecado maltrata. E o pecado nos traz vergonha. Vergonha diante dos homens e diante de Deus. Aquele pecado daquela mulher, mencionado aqui em João 4, estava escravizando. Estava fazendo ela perder todo o seu valor. Estava fazendo ela se sentir que não merecia o reino dos céus. E a Bíblia menciona que a segunda parcela do pecado será paga no dia do juízo final. Portanto, o pecado ele só destrói. Mas se o pecado destrói, Jesus ele veio a esse mundo para poder trazer a libertação a cada um de nós. Um diálogo, uma conversa, foi capaz de transformar a vida daquela mulher por completo. Quando Jesus ele entra na nossa vida, quando nós conversamos com Ele, Ele nos liberta do peso do pecado. Muitas vezes nós pensamos que não tem jeito para aquilo que nós fazemos. As pessoas talvez não saibam o que estamos fazendo, porque nós vivemos num mundo em que nós não podemos confiar nas pessoas. Nós vivemos num mundo em que se contarmos e confessarmos os nossos pecados às pessoas,
muitas delas vão nos atirar pedras. Portanto, as pessoas não sabem quem nós realmente somos, porque não temos coragem de conversar, de falar. Então, nós pegamos o pecado que nós cometemos, escondemos e ficamos carregando aquele remorso, aquela culpa, aquele peso. Conversamos com Deus, Senhor, nos perdoa, e não encontramos alívio em Deus. Porque o pecado ele só é resolvido, segundo a Bíblia, quando nós procuramos aquele que nós ofendemos, ou aquele que tem nos ofendido, e resolvemos a nossa situação com aquela pessoa. Não adianta eu pedir perdão a Deus por um pecado que eu cometi contra alguém, e achar que está tudo certo. Não vai resolver minha situação. Agora, para aqueles pecados que estão no seu secreto, com você e com Deus, tenha certeza de que o Criador vai ouvir a tua e a minha prece. Tenha certeza de que Ele vai ouvir as nossas orações, e Ele vai nos livrar, vai nos tirar todo o peso do pecado. Você e eu, nós que estamos aqui, todos nós temos valor diante de Deus. Por mais que o mundo não nos dê valor, por mais que as pessoas na própria igreja não nos deem valor, nós temos valor. O que precisamos é unicamente buscar esse Jesus. E para finalizar, sabe qual é o detalhe mais interessante do texto bíblico dessa mulher? Falando sobre pecado, libertação do pecado? É que não é ela que busca o perdão dos pecados. Não é ela que vai atrás do perdão dos pecados. O perdoador do pecado é que vai atrás dela. E é isso que me impressiona no texto bíblico. Porque ela não vai atrás do perdão, mas o próprio perdão vai atrás dela. Jesus poderia ter mudado a rota, poderia ter passado por outra cidade, mas ele decide passar em Sicar, ao meio-dia, no sol quente, para encontrar aquela mulher, resgatar o seu valor, dar o seu perdão e transformar a vida dela. Você crê que isso é possível na tua vida? Você crê que Jesus pode te encontrar, pode perdoar o seu e o meu pecado? Você crê plenamente nisto? Eu digo para você, creia. Creia, porque é real. O perdão que nós procuramos muitas vezes a Deus, este perdão vem atrás de nós, nos oferecendo uma vida totalmente diferente. Jesus fez isso por aquela mulher, e Ele pode fazer isso por mim e por você nessa noite. Não saia deste lugar sem ter a certeza disso. Por isso que eu gostaria de cantar um hino com vocês. Eu gostaria de chamar a equipe de louvor aqui. E nós vamos terminar cantando com este belo hino. O hino que fala de que nós precisamos confiar em Deus. O hino que diz que quando confiamos em Deus, Ele transforma a nossa vida. O hino que fala a respeito de que Deus pode nos livrar do pecado e nos dar uma nova vida. Creia de que Cristo pode libertar todo o peso, toda a culpa, toda a dor, tudo aquilo que o pecado traz para as nossas vidas. Cristo pode nos libertar. E assim como Ele libertou aquela mulher, Ele foi em busca dela, resgatou o seu valor. Ele também pode fazer com cada um de nós. O hino de número 471. Um hino muito bonito. Cante este hino entregando a sua vida nas mãos de Deus. E saia nessa noite com a certeza de que Cristo vai nos encontrar. Nós não precisamos ter medo, Ele vai nos perdoar das nossas faltas, dos nossos pecados. O hino de número 471. Vamos nos colocar em pé? E vamos cantar este belo hino. Confie em Deus. Ele vai nos livrar do mal, nos dar um caminho de paz. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor, Ele vai transformar a nossa vida. Creia nisso, nos libertar do pecado. Confiei no meu Senhor, e Ele me ouviu, do pecado me livrou.
crê em Deus, para todo o pecado, Jesus ele oferece o perdão. E Ele, como perdoador do pecado, Ele vai em busca de cada um de nós nos perdoar, assim como Ele fez com aquela mulher. Não saia daqui com dúvidas. Cristo, Ele nos perdoa. Ele resgata o nosso valor. E Ele nos traz de volta toda a integridade ou o respeito que nós perdemos. Senhor nosso Deus, nós Te louvamos, Pai, porque ao lermos esse texto bíblico, nós percebemos o quanto o Senhor nos ama. Jesus poderia ter ido em qualquer outra cidade, teria encontrado qualquer outro povo, mas Ele fez questão de passar pela terra de Samaria, na cidade de Sicar, na hora do meio-dia, para encontrar-se com aquela mulher, resgatar o seu valor, a sua integridade, e principalmente lhe oferecer o perdão dos pecados. Amém. Senhor, nós estamos aqui, nós somos pecadores, nós somos falhos, pedimos a Deus que o Senhor nos perdoe. Nós temos a certeza, Pai, de que quando confiamos em Ti, o Senhor transforma a nossa vida. O Senhor muda tudo aquilo que nós não queremos ser. Amém. Pedimos a Deus que nos dê essa certeza, para que possamos lembrar dela ao longo dessa semana. Cuida de cada um de nós. Permaneça conosco, Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma excelente semana na presença de Deus.